Drau, quais são as competições que a federação realiza e conta pra gente em qual patamar está hoje a federação em relação aos outros estados? Bom, a federação deve obrigatoriamente realizar todos os campeonatos onde existem brasileiros. Adulto, sub-23, sub-20, sub-18, sub-16. Além disso, nós realizamos os estaduais de combinadas, fundo e meio fundo, sub-16 e sub-14. São os campeonatos estaduais hoje que são formalmente realizados, além de inúmeros festivais. Lá no começo, lá no início dos 40 anos, haviam poucas competições. Eram 4, basicamente: adulto, juvenil, menores e infantil. O fato interessante é que o atletismo catarinense, desde que foi criada a federação há 40 anos, e com a criação dos campeonatos brasileiros específicos, Santa Catarina sempre brilhou, Santa Catarina sempre teve atletas no pódio. Agora há pouco a gente via aqui algumas fotos antigas. Em 1981, o Campeonato Brasileiro de Menores, uma sequência enorme de atletas catarinenses no pódio. Eu até ouso dizer que aquela geração dos anos 70 e 80, início dos anos 90, se fosse hoje, com as condições que existem hoje, com a tecnologia de equipamentos e as técnicas de treinamento, eu ouso dizer que Santa Catarina teria muitos atletas olímpicos. Talvez foi a geração certa na época errada, porque era uma geração que fazia o atletismo por amor, fazia o atletismo pela camisa. Poucos recebiam alguns valores lá nos anos 70, 80, muito poucos. As bolsas começaram a surgir em 1990, por aí. Eram pessoas que tinham o atletismo como uma meta pessoal. E tivemos atletas brilhantes. Vou citar apenas alguns aqui para não... já falamos daqueles olímpicos, mas Lauro Ouzafel, brilhante. Antônio Dias da Silva, Otmar Lothar Welsh, Magnólia Correia, Mônica Lunkmos. Olha a seleção de talentos que vem aí. Gilson Vigers, eu não vou me alongar nessa história, mas ele foi tirado de uma Olimpíada por politicagem. Então nós tivemos atletas brilhantes. Silvana Pereira, todos surgidos de trabalhos de base, de escolinhas, de grupos que se formavam naquela época. Então o brilho daquela geração foi fantástico. Nos anos 90, até os anos 2000, se formou uma outra geração, brilhante também. Mas aí as condições, já tínhamos pistas sintéticas em Santa Catarina, os campeonatos brasileiros, os eventos nacionais já eram mais frequentes, haviam mais competições pelo estado, começou o intercâmbio de atletas catarinenses irem competindo nos campeonatos do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo e vice-versa, começou a haver um maior intercâmbio, uma troca de informações, uma troca de conhecimento. E a partir dos anos 2000, e aí fomentado também pela Confederação Brasileira de Atletismo, começou uma maior capacitação dos treinadores e o maior profissionalismo do atletismo. Aí sim começou a época das bolsas maiores, uma remuneração específica para a pessoa treinar e se preparar. E aí também, nessa década, agora século XXI, Santa Catarina teve um salto magnífico. Como eu enumerei agora há pouco, a quantidade de atletas olímpicos e de nível mundial que nós desenvolvemos. Os clubes têm um papel fundamental nessa história, que é o clube que forma o atleta, é o clube que capacita o atleta, é o clube que investe e tenta dar as condições para o atleta, é o clube que dá a oportunidade de seus treinadores de se capacitar, e hoje a Confederação tem oferecido bastante curso de capacitação, mas é a base. Então nós, enquanto federação, que é formada por clubes, temos que ter o zelo de procurar oferecer
eventos de qualidade, procurar oferecer as melhores condições de pista, de material possíveis para os atletas competirem e procurar também oferecer as condições ideais de trabalho para a arbitragem. Até agora eu não falei de arbitragem, mas uma federação, ela é feita de clubes e de árbitros. E a arbitragem de Santa Catarina também, não posso deixar de fazer esse registro, a arbitragem de Santa Catarina é uma arbitragem de qualidade em nível nacional e internacional. Então, a mesma qualidade que nós tínhamos e temos com os nossos atletas, também houve essa evolução com o quadro de árbitros. Hoje, temos 13 árbitros internacionais em Santa Catarina, né? 12 foram para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e constantemente estão sendo convocados para eventos nacionais e internacionais. Esse crescimento da federação, esse triângulo atletas, treinadores, árbitros, se desenvolveram juntos, cresceram juntos, com a estrutura que os clubes ofereceram e que a federação, juntamente com a confederação, ofereceu. Então a qualidade dos nossos eventos ela é muito alta. E isso coloca a federação em que patamar a nível... E aí eu devo chegar lá. Hoje, sem medo de errar, Santa Catarina está entre os 3 melhores estados do Brasil, no conjunto. Não podemos comparar com São Paulo, evidentemente, que São Paulo, por N motivos, e onde existe muito investimento, e os atletas todos vão para São Paulo, e a gente perde muito atleta para São Paulo, mas hoje a gente fica numa briga constante com o Paraná, com o Rio Grande do Sul, para manter ali o 2º e 3º lugar do Brasil. Porque nosso crescimento foi exponencial, campeonatos brasileiros a gente sempre está brigando, e eu acho que houve uma perda de 2 anos para cá com a extinção dos campeonatos brasileiros interseleções. Talvez por questões financeiras, talvez por momentos de crise na confederação, no aspecto financeiro, foram extinguidos os campeonatos interseleções e agora todos os campeonatos são interclubes. Então nós perdemos um pouco essa questão do quadro de medalhas, por exemplo, que como seleção a gente era muito forte. Como clube a gente se dilui. Aí a confederação, para dar uma compensada nisso, nos campeonatos interclubes, ela faz uma pontuação, um quadro paralelo por estados. E aí sim a gente fica novamente entre os 3, 4 no máximo. Por clubes não, porque o clube depende muito da condição financeira do clube levar todos os seus atletas. Normalmente as competições ocorrem em São Paulo e os clubes de São Paulo já são numerosos, já têm um volume muito grande de atletas, eles acabam dominando as competições por clubes. Agora, por estado não, nós temos um patamar entre os 3 melhores do Brasil, com certeza.